Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um CarCast, saindo de Sorocaba, indo para São Paulo. Hoje aqui com a mineira Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Boa noite. Tudo bem, boa noite, gente. Patrícia, me conta um pouquinho da sua história. Você nasceu em qual cidade lá de Minas? Então, já começa assim, eu nasci numa cidade que eu nunca morei. Meus pais moravam em Caratinga, que é leste de Minas, e o médico da minha mãe estava em Governador Valadares, que foi onde eu nasci. Então você nasceu em Governador Valadares. Isso. E foi direto para Caratinga? Voltamos para Caratinga. Caratinga. E aí depois, meus pais, nessa época, um pouquinho antes, eles moravam, porque eu tenho uma irmã mais velha, então quando minha irmã tinha nascido e ainda eu não existia, eles moravam com a sogra da minha mãe, no caso a mãe do meu pai. Certo. A minha avó. E aí, até então eles estavam juntando dinheiro ali, né, pra comprar apartamento e tal, mas aí veio eu e eles tiveram que pensar num plano B. Aí eles já foram pra uma casa, um apartamento, começaram do jeito que deu, assim, né, fizeram os móveis, tudo direitinho, mas foram morar na casa só da família. Teve que dar uma apressada em tudo, né? Teve, porque foi bem perto. A diferença minha pra minha irmã é 1 ano, 1 mês e 1 semana. Nossa! Sério. Mal respeitaram a quarentena. Quarentena? Não, resguardo. Resguardo, isso. Nem sei, ó. Não respeitaram. Se eu fizer as contas, não dá. Não bate. Não dá, não bate. Mas foi bem assim no limite ali também de sair do resguardo. E deu 1 ano, eu e minha irmã, a gente cresceu juntas, assim, né? Descobrindo tudo juntas. Ela só numa série acima e eu na série abaixo sendo chamada pelo nome dela, porque todo mundo confundia. Confundiu vocês duas. É uma diferença muito pequena, né? 1 ano e 1 semana. Teve uma fase que perguntavam muito se a gente era gêmeas, porque era muito, mais ou menos o mesmo tamanho e tal. Mas coisas de irmãs. Hoje a gente tá bem diferente. Bem diferente é modo de falar, né? Porque tem gente que fala que a gente é igual, mas eu falo assim, no jeito de vestir, cabelo, mais assim, estética mesmo, sabe? E você viveu a sua vida toda lá em Caratinga? Não. Quer dizer, toda não, né? Porque está aqui em São Paulo. Não, eu fui em Caratinga várias vezes. Tá. Porque a minha família, a maioria é de lá. Só que com 1 ano e meio, a minha mãe pediu transferência, ela trabalhou em banco, né? Sempre trabalhou em banco. E aí ela pediu transferência abriu assim um monte de vaga numa agência nova em Juiz de Fora. Certo. Então com 1 ano e meio que eu tinha de vida, a gente mudou pra Juiz de Fora. Aí eu lembro pouco, porque eu fiquei até os 9 anos de idade. Eu lembro muitas coisas, mas eu não sei falar nome de rua. Sim. Essas coisas assim. Bastante flashes. Eu lembro muito da gente ir no Parque da Lajinha, que eu não sei se existe mais. Na universidade a gente andava de bicicleta ali, no caso eu me estrepei toda de bicicleta, tenho a cicatriz até hoje. Tinha também teatro, que era um teatro, na minha cabeça é perto da minha casa, mas eu acho que não deve ser não. E também a gente ia bastante no Mirante, que tinha uns aviões assim, aí via os aviões decolando e tal, e o clube também, são as coisas que eu me lembro de lá. Aí depois você voltou pra Caratinga, ou não? Não, eu mesma só morei em Caratinga até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio, Sim. Tá. Aí, em Juiz de Fora, a gente mudou, morou em 2 apartamentos, mas assim, no mesmo prédio. E aí, foi a minha mãe e a amiga dela. E a amiga dela tinha um filho da mesma idade que a minha. Então, eu e o filho dela estudamos juntos na mesma classe até a gente sair de lá. Essa amiga da minha mãe, ela continua lá até hoje. Vocês estudaram o ensino médio completo? Não. Não? Não. Aí, com 9, 10 anos, com 9, 10 anos você saiu de lá. Aí minha mãe achou que a gente tava muito longe da família, dos primos. E como Juiz de Fora é uma cidade um pouco grande, ela queria que a gente tivesse aquela experiência de brincadeira de rua. Sim. Essas coisas. E aí a gente foi pra Ipatinga, que é uma cidade a 1 hora de distância. Então, Que é maior que Caratinga. Que é maior que Caratinga. É uma cidade média. Só
que ela não queria ficar na mesma cidade que os familiares, porque além de ser uma cidade pequena, ia embolar ali, né? As duas avós gostavam muito de dar pitaco, digamos assim. Então ela meio que se resguardou dessa forma. E aí a gente cresceu lá, né? Aí lá eu fiquei de 9, 10 anos até os meus 19. Foram mais 10 anos. Eu brinco que a minha vida corre de 10 em 10. Isso, você tá falando, mas você não mencionou o seu pai, ele mora junto? Mora junto. Ah, tá. O meu pai foi junto também. Tipo assim, a mãe leva. mudou de vamos mudar, ele tem que ir junto. É porque foi o motivo, né, que a gente mudou. Meu pai, eles são casados até hoje, meu pai é vivo, minha mãe também. Mas foi por causa do trabalho da minha mãe. Ah, sim. E na época que... Banco do Brasil, ela trabalhou? Não, na Caixa. Ah, na Caixa. Econômica. Ela entrou com 17 anos, teve que esperar fazer 18 para poder assumir e aposentou lá. Então ela nunca mandou um currículo na vida. Nossa. Dá pra acreditar? A vida inteira no mesmo trabalho. A vida inteira no mesmo trabalho, só mudando ali dentro, né, na função. Sim. Pelo menos mudou um pouco, né? Pelo menos mudou um pouco. Ela, assim, chegou uma hora que ela meio que podia escolher a função, vamos dizer assim, né? Porque ela era mais antiga, ela sabia mais coisas, então determinadas funções ali ela se encaixava mais. Mas, assim, foi uma vida. Eu fico brincando, mãe, você não tem nem como me ajudar a procurar emprego, porque você não sabe. Não tem experiência. Nenhuma. Assim como a minha mãe também não tem experiência com términos de namoro. Porque o meu pai foi o primeiro e único namorado dela. Nossa, isso é raro, hein? Hoje em dia, mais ainda. Até mesmo naquela época, né? Porque tem gente que, tipo, meu pai namorou outra menina antes, mas a minha mãe não, foi o primeiro. Então, quando eu terminei meu primeiro namoro, ela nem sabia o que fazer pra me consolar, sabe? Foi até engraçado. E a minha irmã também passando por essa mesma experiência, né? E aí você ficou morando em Ipatinga. Isso, fiquei morando em Ipatinga. Tinha uma tia da minha mãe que morava lá. Os filhos dela também eram mais ou menos da mesma idade que eu e minha irmã. Então a gente ia lá bastante, assim. E como era cidade vizinha de Caratinga, aí a gente ia bastante também lá nos finais de semana, né? Quando dava feriado, essas Ou coisas. seja, tava sempre próximo. Tava sempre próximo, exatamente. Mas e aí, como é que você veio parar aqui em São Paulo? Nossa, eu andei bastante, viu? Aí, o que acontece? Eu queria fazer arquitetura. Prestei, assim, 3 semestres de vestibular em várias universidades. E aí não passava porque eu queria federal. Aí, um determinado dia, uma amiga minha falou assim, eu vou fazer vestibular na UFES, você não quer ir junto? Aí eu falei com a minha mãe, olhei lá o catálogo de cursos, né? Eu falei, você acha que eu vou fazer design? Eu achei interessante esse negócio. Não fazia ideia do que era design. E aí, nessa época, eu passei em design. Eu passei, minha amiga não passou. E eu passei também em arquitetura, mas na particular lá em Ipatinga. Passei até em 2º lugar. Aí você optou por fazer a federal. A federal pesou mais pra mim. E essa experiência também de sair de casa, enfim. E a federal era em qual cidade? A federal era no Espírito Santo, em Vitória. Ah, meu Deus. Aí vai eu pro Espírito Santo. E como é que foi esse praticamente um rompimento, um parto, né, do cordão umbilical, ali, um corte do cordão umbilical que você teve com a sua mãe, com a sua irmã, né? Na verdade, assim, a minha irmã, como ela é um ano mais velha, um ano antes ela tinha saído de casa, mas ela passou numa faculdade em Caratinga. Então ela morava com a minha avó, tava ali na família. Pertinho, né? Exato. E eu em casa sozinha, as broncas todas eram minhas, tudo, enfim. E ali nesse... E eu sou uma pessoa que gosta muito de experiência, de um modo geral, assim, faz parte da minha personalidade. Então isso era uma ideia que parecia muito atrativa na época. Aí peguei, fui, e sim, eu não tinha noção da dimensão que isso podia acontecer, sabe? Na minha cabeça eu tava indo ali estudar e qualquer dia eu voltava. Mas eu não tive, assim, arrependimento de ter mudado. Em questões de arrependimentos e frustrações, essa não foi uma delas.
Aí eu fui, morei num pensionato inicialmente. Horrível, parece. Tinha 15 mulheres na casa. E no meu quarto éramos 4 meninas, dividindo o mesmo banheiro. Cada uma com um horário. E assim, eu dormia tarde, acordava tarde, a outra acordava cedo. Dormia... Nossa, era uma bagunça. Mas todo mundo ali com 19, 20 vira festa, né? A gente se adapta. E aí, questão de um ano e pouquinho, a mãe da dona do pensionato estava mal e ela resolveu fechar o pensionato para cuidar da mãe. E aí eu tive que achar um lugar, né? Aí foi onde eu morei na minha primeira república. Eu falo que eu fui ascendendo em questão de república, porque eu fui do pensionato para república. Na república éramos em 3 meninas, sendo um quarto individual e um quarto dividido, que era onde eu tava. Então eu fiquei lá por um bom tempo, só que as meninas que moravam quando eu me mudei, elas formaram juntas, saíram e depois entraram outras, e foi assim por muito tempo. Eu fiquei lá uns 2 anos, por aí, mais ou menos. E administrando quem entrava, quem saía, ficou comigo essa parte. E do quarto de dividir eu passei para o quarto individual. Mas me diga uma coisa, 4 mulheres, né? 3. 3 mulheres. Era muito difícil, assim, porque eu fico pensando muitas vezes Na TPM. Isso também, é lógico, né? Se as 3 Sim. tiverem TPM, Deus me livre, né? Nossa, é uma bagunça. Mas eu digo assim, tem gente que foi educada, tipo, ó, levanta de manhã e arruma a cama já. Sim, Tem outras pessoas que não, sim. né? Deixam lá do jeito que tá. Outros são acostumados, outras meninas, outros meninos, acabar de comer, já lavar o prato, o talher, guardar, organizar. Tinha esses tipos de problemas, assim? Sim. Vou até contar uma historinha rápida, assim. Assim que eu me mudei, eu me senti tipo, nossa, tem uma casa só pra mim, vou fazer uma refeição. Porque até então não tinha fogão pra mim. Era a dona da casa que usava, geladeira dela também. Aí tinha que colocar etiqueta em tudo. Essas coisas. Então, como agora o fogão era mais perto, eu resolvi comprar umas coisas lá e comprei um queijo gorgonzola. Guardei na geladeira, fui pra faculdade. Quando eu voltei, a gente fez um esquema assim, de ter uma reunião. Ali a gente decidia as regras em comum que cada uma ia fazer. E se precisasse, se tivesse dando problema, a gente se reunia de novo. Então foi fazendo isso uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, quando precisasse. Inicialmente eu cheguei e já existia uma regra, então eu só seguia a regra. E aí numa dessas, a menina chegou e falou assim, não, a gente vai ter que reunir, gente, porque vocês estão deixando até comida apodrecer na geladeira. Aí eu olhei, não falei nada até então. Eu tive que jogar, o negócio tava com mofo. Ai, meu O queijo. queijo gorgonzola. Não é barato esse negócio. Ainda mais para estudante, né? Aí ela não conhecia que era queijo gorgonzola, porque ela veio de uma família, ela veio de Roraima. E lá não tem o hábito de comer queijo. Não, e assim, é outro universo. Ela morava bem em sítio mesmo lá, apesar de que ela tava em Vitória já há um tempo, porque ela tava quase formando. Mas ela não conhecia, assim, não era uma coisa do dia a dia dela. E de vocês mineiros, Queijo é a vida. é a né? gasolina do mineiro. É o pão de queijo. É o pão de cada dia. E aí foi... A gente riu, assim, elas eram muito... A idade era muito parecida e era muito de boa, assim. Você tinha quantos anos nessa época? 20. 20 anos. 20 pra 21. Eu era muito tranquila. Como eu... não sei, assim, eu me adaptava fácil nos lugares, fazia amizade fácil, então isso pra mim não foi um problema. Mas acho que é o jeito do mineiro, né? O jeito do mineiro falar. Não tem como ficar bravo com o mineiro. Eu Tem, digo... né? Mas eu entendi. Mas eu vi até, não sei se você lembra daquele vídeo que se transformou em um viral, do marido mineiro que pega a mulher no motel, saindo do motel com o cunhado. Não. Se eu vi, não lembro. Fabiola, o nome dela. E ele era mineiro, tá? Ele tava indo lá fazer o flagra. Olha a situação. A esposa dele falou que foi fazer manicure, pedicure. E ela estava saindo com o marido da irmã.
Deus. que era o Gordinho da Saveira. Depois apelidaram o Gordinho da Saveira. Ah, tá. E aí foi um amigo filmando e o marido lá. Mas o marido, ele falava assim, ele bravo: Fabiola, pelo amor de Deus, Fabiola, ó o que você fez com a nossa família, sua mãe, seu pai vão pensar, sabe? Não dá pra levar a sério. Ai, gente, é muito engraçado isso, porque quando eu cheguei no Espírito Santo, a cultura, apesar de ser próximo de Minas, é uma cultura diferente, né? E aí tudo que eu falava, as pessoas repetiam e riam. E eu ficava, gente, eu não falei nada de engraçado, mas eu era um pouco palhaça, então às vezes eu achava que era isso. E mineiro, ele fala muito ditado popular. E capixaba não. Então eu falava, sei lá, tipo, nossa, tô feliz igual pinto no lixo. Eles morriam de rir. E eles não falam. Não falam. Não é da cultura deles falar isso. Mas as pessoas do Espírito Santo, os capixabas, Sim. Eles falam também, eles têm um pouco do sotaque ali, né? Tipo, ali é um pouco Minas, Bahia, Rio de Janeiro. É um pouco verdade. misturadinho. Só que assim, o Espírito Santo, em termos históricos mesmo, foi uma dos últimos estados a virar estado. Até então era um fazendão. E aí esse fazendão, ele foi tomado. Então as pessoas tiveram que se proteger. Então o capixaba, por essência, ele é muito... Ele é muito. É tipo assim, até eu morei lá 10 anos. E eu tenho um primo que morava no Espírito Santo que foi estudar em Minas. Então não era o que eu vou falar. Até eu sair de lá, eu ouvia capixaba falando assim: ah, esses mineiros vieram aqui tomar meu emprego. Aí eu brincava: não, meu primo foi no meu lugar. Eu vim no lugar dele. Aí eu brincava assim. Mas vez ou outra eu ouvia umas coisas assim. E assim, isso eles nem percebem, porque a cultura é de lá mesmo, sabe? O capixaba é mais frio, aí recebe muito mineiro na época de verão. Então meio que eles não se misturam, vamos dizer assim. Tem conversa e tudo mais, mas existe uma diferença, sabe? Não é fácil você entrar na família do capixaba como é do mineiro. O mineiro te coloca pra dentro. Te coloca. Cá, tomar um cafezinho. O capixaba você tem que ficar ali, até conseguir uma confiança, e aí ele decidir se vai te convidar. E ainda entra desconfiado ainda. E não dura muito tempo. Eu não tive uma amizade no Espírito Santo que durou do início ao fim. Eu tive várias amizades. Umas um pouco mais, outras um pouco menos. Mas nunca uma assim, nossa, essa pessoa sempre esteve comigo. É coisa, então, dessa coisa que cultural, né? Cultural. Que foi invadido, foi retirado, aí eles ficaram... Sim, existe essa defensiva. Essa defensiva deles. Existe. Assim como o mineiro também não percebe que ele acaba falando demais, entrando demais na vida dos outros, fofocando. Isso é uma coisa que o mineiro, tipo assim, ele nem percebe. É uma coisa natural. Existe fofoca? Existe em qualquer lugar. Só que o mineiro, ele vai conversando, quando viu, contou a vida inteira. Contou a vida inteira. E eu me lembro, assim que eu tava entrando na faculdade, no início da aula ali, né, das primeiras aulas, eu lembro que eu fui comentar com alguém, assim, sobre, você conhece fulano, não sei o quê. Aí ela: não faço fofoca. Aí eu falei: mas não é fofoca, eu tô conhecendo a turma agora, você também. Tipo, pra mim era uma troca, pra ela era fofoca. Caramba! Você acredita? E essa foi a minha experiência, né? Tem muitos mineiros que tiveram outras experiências. Aí você ficou quanto tempo lá no Espírito Santo? 10 anos. 10 anos? Foram 10 anos. Eu saí porque Deus quis, porque eu tinha decidido ficar lá, porque eu já tava acostumada, né? Você gosta muito de lá? Cara, Vitória é um lugar que tem muita qualidade de vida. Muita, muita, muita. E a cidade é bonita, Espírito Santo, você consegue viajar para as praias próximas, é bonito. Só que tem a questão da população, assim, né? Se você tiver família, tiver um emprego legal, você fica lá de boa. Agora, se não tiver ninguém procurando emprego, aí é mais complicado. É mais difícil. É mais complicado. Mas aí você se formou e você foi pra área, trabalhou na área? Aí, assim, nesse meio tempo que eu tava fazendo meu curso, eu descobri que eu não gostava do curso.
comecei a fazer um monte de aulas em outros centros, né? Porque tem aquelas optativas. Eu até tenho mais optativa do que é necessário. Até eu tentar me encontrar. E aí, nesse momento, eu comecei a fazer terapia, comecei a procurar o autodesenvolvimento, né? Porque eu ficava, gente, eu escolhi um negócio que eu achei que tinha a ver comigo, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E nessa brincadeira, em paralelo, eu comecei a mudar muito de república. Porque eu não tinha fiador no estado, e a maioria das imobiliárias pediam que o fiador tivesse residência no estado, ou desse tanto cheques calça. Hoje é mais fácil, né? Que tem a Quinto Andar, tem os outros aplicativos, mas na época não. Então eu não tinha fiador. Então, assim, a pessoa que tinha o contrato da república, acabou. Eu tinha que procurar outra. E era coisa, assim, de uma semana, às vezes. Coisa de dias, era muito rápido. Mas durante os 10 anos que você morou lá, você sempre morou em república? Sempre. Aí que eu falo que eu fui evoluindo. Por quê? Primeira casa de 3 meninas e dividindo o quarto com uma. Depois eu passei pro quarto individual. Depois disso eu fui morar com mais uma só, cada uma no seu quarto. Já ficou mais suave. E daí depois eu fui morar sozinha. Ah, tá. Então foi uma escadinha, assim, que eu brinco que todo mundo tem que passar. Pela experiência mesmo de se virar. Como eu saí de casa sem saber fritar um ovo, limpar chão, eu não sabia nada. Meus pais não deixavam fazer nada. A casa da minha avó tinha a pessoa que limpava e tal. Então, assim, não tinha essa demanda pra mim. Então, fora de casa, eu aprendi tudo. Eu perguntei pras meninas, logo no início, como que limpa a casa? O que eu tenho que fazer? Quanto de produto? Eu sabia alguma coisa, mas não muito, né? E aí, comi muito feijão queimado, arroz queimado. Várias vezes, miojo, me salvou muitas vezes. Porque isso eu sabia fazer. Aprendi. Por isso que é bom, às vezes, né? Os pais já ir colocando, né? Nossa, falar, ó, a vida lá demais. fora não é assim como você tem aqui, né? Você tem que ensinar a pessoa a se virar como se você não existisse. Porque um dia você vai deixar de existir na vida dela, digamos assim, né? Vai sair de perto, vai deixar de cuidar e ela vai ter que se virar. Então, se souber de casa, é melhor, porque eu sofri muito bullying por causa disso. Quem vai cozinhar hoje? Na verdade a gente não fazia essa separação, não fazia? Porque o nosso almoço era diferente, a gente estagiava, né? Estudava em lugares diferentes. Geralmente era eu da UFES, outra pessoa de uma outra universidade. Geralmente mineira tem a fama de cozinhar muito bem, né? Tem, Minas tem, só que eu sou uma mineira fajuta. Você não sabe fazer nem aquele pão de queijo gostoso? O caseiro não. Não sabe? Ah, então tu não era de Minas nada. Pois é, eu fui criada em apartamento. Ai, meu E aí Deus meus do céu. pais não me ensinaram a fazer essas comidas de roça. Eu não fui criada em roça. Eu não sei fazer Nossa, essas comida coisas. mineira é uma delícia. É muito. Só que assim, eu fui aprendendo, quem me ensinou? O Google. Eu ia lá no Google, como fazer molho branco, como fazer arroz. E o Google foi me ensinando e minha criatividade levou o resto. Hoje eu consigo comer decente, mas assim, teve um tempo que a minha mãe me deu o cartão alimentação dela, então eu nem precisava cozinhar. Eu só comia em restaurante e é isso, todos os dias, inclusive domingo. Ou comprava uma marmita e comia em casa. Mas assim, eu fiquei muitos anos sem cozinhar por causa desse cartão dela, assim, 5 anos, sei lá. E muitos anos eu almoçava no bandejão da universidade, tinha, né, alguns... Eu fui começar a cozinhar mesmo, a ter interesse, quando eu fui morar sozinha. Isso, assim, nos últimos 2 anos, sabe? Isso já com uns 25, 26 anos. 27, 28, por aí. Que eu fui morar sozinha com 27. Que eu mudei, assim, coloquei minhas coisas no apartamento e fui para uma casa de retiro. Que eu fui fazer, tipo, um retiro espiritual. Ah, é? Tem essa história? Ah, quero saber. É muito paralela, porque o que me segurou em Vitória foi a religião. Porque eu não gostava da faculdade, eu não parava em república nenhuma, eu não tinha nenhum amigo fixo, mas eu amava o grupo de jovens. E aí o grupo de jovens eu fui tendo as formações, né, enfim, de tudo, dos mandamentos, da igreja. Mas você pode falar o nome da igreja ou não? Católica? Eu sou católica. Ah, tá, igreja católica. Igreja católica mesmo. Esse grupo de jovens, ele era um pouco diferenciado dos outros, porque tinha os tios, né, que são as pessoas que acompanhavam, as pregações eram bem trabalhadas, existia um roteiro,
usava a Bíblia sempre. Pra você ter noção, o meu grupo de jovens em Ipatinga, no início, a gente nem usava a Bíblia. Eu pegava, porque assim, tava morrendo o grupo, aí a gente assumiu coordenação, eu e mais 2. E aí eu pegava umas histórias assim, tipo fábula, e aí a gente falava sobre aquilo. Não sabia nem mexer na Bíblia, era muito engraçado. E aí eu fui aprender isso tudo em Vitória, né? E lá eu comecei meu caminho mais sério, assim, na Mas me diga uma coisa, você saiu lá de Ipatinga, foi para o Espírito Santo, entrou na universidade, mas você já era uma católica muito praticante já? Então, o que acontece? Em Minas todo mundo é católico, é tradicional. Sim. Só que as pessoas na prática não são católicas. Muitas pessoas, por ser tradicional em Minas, ter cidades históricas, né, ter toda essa história com religião, as pessoas vão à missa e logo depois elas vão no boteco e tá tudo bem. Tudo não que certo, seja um problema, assim, mas é só pra exemplificar. Então, assim, tem coisas que eu ensino pra minha mãe até hoje. E ela fica, ai mesmo, eu não sabia, ninguém nunca me falou isso. Simplesmente porque lá entende-se que todo mundo já sabia, porque era cultural, sabe? E aí, quando eu fui pro Espírito Santo, não era cultural. E aí começaram a me questionar. E aí eu comecei a namorar um rapaz também que ele me questionava por que eu era católica, e eu ficava assim, é mesmo. Eu sabia que eu gostava da igreja, que eu gostava de um monte de coisa, mas assim, eu não tinha argumento. Aí eu comecei a estudar. Aí foi quando entrou esse grupo de jovens, aí eu fui tendo argumentos, aí eu fui conhecendo e fui entendendo coisas assim que... E esse grupo de jovens era menos capixaba do que... porque era espiritualizado, né? Se você for olhar, hoje existem as novas comunidades, esse grupo de jovens tinha um quê de nova comunidade, assim, que é um lugar mais espiritualizado que uma paróquia, se eu posso dizer assim, né? Grosso modo. Então existia, assim, ali alguma coisa que atraía os jovens e que eles queriam estar ali juntos, que a gente hoje chama de carisma. Mas na época a gente não conhecia, não era uma comunidade. Na época, inclusive, um pessoal antigo, né, tentou fundar uma comunidade, mas aí não viu que não era isso. Mas existia ali algo diferente. Porque existe uma ala da Igreja Católica chamada Carismática, não tem? Isso. É porque a RCC, ela surgiu muito recente na Igreja Católica. E foi em 1960, mais ou menos, 61, 63, por ali. Então é uma coisa muito nova. Então antigamente era sempre tradicional. Depois com a RCC que veio Dons do Espírito Santo, oração Você em é dessa línguas, RCC? Eu peguei esse movimento. Ah, tá. Então assim... Que atrai mais o jovem, né? Sim. Porque aí não é uma missa em latim. E assim, aí com o tempo foi todo mundo virando um pouco RCC. E aí tem aquelas pessoas que sentiram a falta do tradicional, então voltou o tradicionalismo também. Então existe missa tridentina, missa carismática. Quer dizer, missa é uma só, mas a gente fala assim pra diferenciar, né? Aí tem aquela pessoa mais tradicional, que gosta de uma missa em latim, que vai ali naquele horário, e tem a pessoa que gosta daquela missa ali de oração, cai no fogo do Espírito Santo, aquela coisa, que é a carismática, né? Que muitas pessoas chamam de missa de cura interior, em muitas paróquias, os padres fazem pra atrair, né, as pessoas também, pra fomentar a espiritualidade, né? E aí com a RCC foram se desenvolvendo os dons espirituais de oração em línguas, visualização, palavra. Mas não tem uma área da Igreja Católica que é meio contra isso? Não, então, existem pessoas que têm preferências. Não, eu digo assim, pessoas físicas não, mas eu digo, dentro da Igreja Católica não existe uma ala que fala assim, isso já é demais. Não, a igreja, não, ela acolhe, porque não mexe na doutrina católica, é uma forma de você rezar. Então, se aqui, no Espírito Santo, a gente reza louvando, mas em Minas a gente reza em silêncio, a igreja acolhe os dois, sabe? Ah, tá. Então, é uma forma de rezar, não é tipo as protestantes que uma é diferente da outra, não. A católica você pode ir na missa em qualquer lugar do mundo, ela é igual no mundo inteiro. Aí você vai, eu gosto dessa paróquia porque ela é mais carismática, eu gosto dessa porque é mais tridentina, então vai de preferência pessoal mesmo.
Tá. Não tem essa diferença aí de Entendi. aprovado ou não pela igreja. O que existe hoje é a teologia da libertação infiltrada na igreja, que por falta de formação, muitos católicos acabam repetindo Então, aquilo, achando que é a doutrina. a teologia da libertação causa muita discórdia, né? Isso, sim. É, Porque ela eles meio lida... que comparam Jesus Cristo com, sei lá, socialismo, Isso, né? Jesus Cristo era socialista, muitos dizem e tal. Sim, então, o que a teologia da libertação faz é tirar o divino e trazer para o humano. Então ela humaniza tudo, o povo é o centro. Só que quem tem que ser o centro é Deus, não o povo. É, Quem tem que elevar a alma até Deus é a gente, não é, embora ele venha até nós, não é que ele é o Deus natureza, ele é o Deus cachorro, sei lá. entendi, não é o Deus árvore, Deus Não, sol. ele é o criador, criou tudo, é tudo o foi feito por Yeshua, ele. né? Fala. Tem... É o Deus da Bíblia, né? Sim, Yeshua, Javé, Javé, enfim, todas as Jeová. nomenclaturas, Jeová, tudo derivação do grego, do hebraico, enfim, das formas Mas de aí falar. que tá. Essa teologia da libertação entrou de uma forma Silenciosa, porque começou o comunismo e aí quem conhece os segredos de Fátima, quem acompanha as histórias de Nossa Senhora percebe isso mais. Ela fala que no segundo segredo de Fátima, ela fala que para rezar muito, para não espalhar os erros da Rússia pelo mundo. E aí, esse erros da Rússia, eu tô falando bem resumido, quem quiser melhor vai lá no Bernardo Kister, no Tiba, outras pessoas que falam disso melhor que eu. Mas foi o comunismo infiltrado. Então existe na Igreja Católica pessoas que foram infiltradas para virarem sacerdotes, se formarem como sacerdotes e difundirem o comunismo dentro. Ou seja, Super teoria da conspiração. teoria da conspiração, mas assim, Mas é verdade. guardadas as suas devidas proporções, é o que o PCC faz, por exemplo, hoje dentro da justiça. Isso. Pega menino ali que vê que é um pouco mais inteligente, Sim. paga escola, depois paga faculdade, ele se forma em direito, aí ele vai ser advogado do PCC, depois ele vai prestar um concurso para juiz. Perfeito, ótimo paralelo, porque na verdade tudo é espiritual, né? O que você tem que ver é que existe o demônio, existe Deus, então existe espírito bom, espírito ruim, não sei. Como as pessoas não têm muito hábito de rezar, elas vão muito pelo que está acontecendo ali no momento, e aí o demônio se aproveita disso para fazer o que ele quer. O que eu vejo, assim, esse tema é polêmico, eu sei, mas esses meninos que são formados ali com a ajuda do PCC, eles estão estudando, é lícito estudar, Claro. mas advogar para o crime é lícito, entende? Porque assim, nada é de graça, né? Exato. Eles vão cobrar lá na Exato. frente, e aí o E você preço acha pode que ser alto alguém demais. falou né? isso pra eles antes? Ah, quando você quiser decidir sair daqui, você não vai poder, porque você tem que... Ou você Não. morre ou você... Mas Não eles vão sabem. entendendo isso ao longo do processo. Sim, só que qual deveria ser o processo? Eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero fazer da minha vida. Só que nem isso, que é o básico, as pessoas sabem. Quem sabe é quem busca desenvolvimento humano, quem busca se espiritualizar. Porque a gente é corpo, mente e espírito. A maioria ignora o espírito. E aí desequilibra, né? Desequilíbrio. Não tem como. E hoje você ainda continua sendo uma católica praticante carismática. Pode-se dizer que sim. Nessa brincadeira de grupo de jovens, eu fui conhecendo as novas comunidades e foi uma época assim que a Canção Nova estava muito conhecida, que é uma das primeiras comunidades aqui no Brasil, se não a primeira, não sei se foi Shalom ou se foi ela. E aí lá, num retiro que a gente foi esse grupo de jovens foi fazer um retiro, Revolução Jesus, lá na Cachoeira Paulista, lá na Canção Nova. E lá eu senti um chamado a mais. Então o grupo de jovens, ele já não me completava mais. Ele não me dava aquilo. E aí eu saí do grupo de jovens, eu tô encurtando a história. Saí do grupo de jovens, fui procurar o que era uma nova comunidade, aonde eu me encaixaria.
E aí eu fiz vários vocacionais, retiros. E aí eu conheci a Água Viva, que é uma nova comunidade lá de Vitória, lá de Vila Velha, na verdade, que é a cidade Mas vizinha. tudo isso dentro Em paralelo ali com o estudo, com as repúblicas. Não, mas assim, tudo faz parte da Igreja Católica. Sim, tudo. Tá. Sim, tudo faz parte. É como se cada comunidade fosse um município, só para ter essa dimensão, sabe? Sim. Mas a doutrina católica é a mesma que todos vivem. É só mesmo a forma como eles fazem isso. Que é folheto carismático, tradicional, enfim. Tem lá os seus próprios rituais. Rituais não é um nome bom, mas mais ou menos isso. E aí eu encontrei a Água Viva, que tem um carisma assim de trazer da morte para a vida. Eu tava nesse momento assim de não sei o que fazer com a minha vida, o que eu faço. Coloquei minhas coisas no apartamento e fui fazer esse retiro espiritual. Entrei no vocacional também, Mas quanto tempo é esse retiro? Foi um mês. Eu fiquei lá por um mês. Que eles têm essa casa de missão, né? Na época, hoje é muito maior, mas na época você ficava lá um mês. E durante esse um mês você participava da comunidade e ia trabalhando ali com a sua formadora as suas questões, né? E a minha formadora de vocacional já estava me acompanhando, tinha 6 meses, e ela viu que a minha vida não estava andando, que eu estava precisando de ajuda mesmo, né? E aí eu combinei isso com ela. Como eu não tinha emprego, não estava desempregada, minha mãe me ajudava a pagar o aluguel. E aí teve essa oportunidade e fui pra lá. Aí minha fé já estava bastante aprofundada. Lá eu aprendi assim a ter muito mais intimidade com Deus. Minha oração assim foi nas alturas, foi maravilhoso. E aí quando eu saí de lá, eu ainda não tinha emprego mais, tudo mudou. Tudo mudou. O jeito que eu via o mundo, o jeito que eu me portava, tudo mudou. Eu tentei ir numa baladinha, eu tenho que falar balada, porque não sei se todo mundo sabe, lá em Minas a gente fala boate, mas aqui em São Paulo, boate é outra coisa. É a casa da luz vermelha, que a gente brinca. Então, balada. Eu fui tentar ir numa balada porque era aniversário de uma amiga minha e eu me senti completamente estranha naquele ambiente. É mesmo? Assim, e era uma coisa que eu ia bastante assim, eu ia com uma certa frequência. Uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, vamos dizer. Mas o que te incomodou? Assim, a energia do local? Eu não me encaixava naquele lugar. Era como se, tipo assim, eu já conheço isso tudo, mas isso tudo não me preenche. Não é isso que eu quero agora. Não era o momento de descontração pra você? Muito pelo contrário. A minha descontração era outra. Ah, tá. Sabe? Eu queria fazer outras coisas. Eu queria... vamos sair pra conversar. Ou então ia num retiro lá, ajudava o pessoal e ficava ali ajudando, rindo. Porque, assim, católico é muito palhaço. As pessoas acham que não, mas é muita zoação. E pelo menos as pessoas que eu conheço. E aí foi... Assim, não era o que eu queria. Não era mais o que eu queria e eu fui me desinstalando desse lugar, assim. Fui buscando outras formas de me divertir. Você acha que isso é uma coisa espiritual, que é, vou dizer assim, você acha que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo te tocando? Aqui não é o seu lugar. Sim, você não precisa estar aqui. Como que eu passei lá nesse um mês na Água Viva foi muito forte. Assim, eu tava num ambiente que louvava a Deus o dia inteiro, que falava de Deus, que ajudava as pessoas com problemas, né, espirituais, emocionais e de saúde, inclusive, eles ajudavam muito. Era assim, chegava lá pra ficar nessa casa, porque era meio que por indicação, só entrava nessa casa de missão quem precisava mesmo. No meu caso, minha formadora me acompanhava, então ela liberou. Mas chegava lá gente que tentou suicídio várias vezes, gente que estava desenganada pelo médico. É bem de tirar da morte pra vida, a pessoa vira outra. Então, assim, existia aquele ambiente todo gostoso, que ninguém competia com ninguém, ninguém queria falar mais alto com ninguém. Era tudo muito, cada um se ajudando. E aí eu voltei aqui pro mundo e não é assim, né? No dia a dia, a gente sabe. Não é. Ainda mais na balada, que é um tentando chegar lá na mesa do bar, pegar uma cerveja e o outro entrando na frente. Cada um por si, né? Vamos dizer assim. Por mais que você tenha amigos, assim. E foi outro universo, assim, outra coisa. Tá, mas e aí, como é que você veio parar em São Paulo? Isso. Na cidade de São Paulo. Tem tudo a ver com essa fase.
eu comecei a rezar cada vez mais e ter mais intimidade com Deus, então minha fé estava super fortalecida, eu sentia super falta de rezar de manhã, assim, parecia que faltava um pedaço de mim durante o dia. Numa dessas, eu saí da Água Viva, porque eu precisei escolher continuar no caminho vocacional ou ir para essa casa de missão. E aí acabou a casa de missão, eu voltei, digamos, do zero, né? E como a Água Viva era muito longe da minha casa, e eu não tinha mais esse vínculo, eu decidi dar um tempo, voltar para a paróquia que eu tava. Então eu entrei no grupo de oração, que eu já tinha ido algumas vezes, servi lá e tudo, só que chegou uma hora que, naturalmente, as coisas foram se desencaixando. Eu ficava irritada com pequenas coisas, eu ficava triste com coisas que antes me faziam feliz. Eu fui entrando assim num nível, posso dizer depressivo, mas não era isso. E teve aqui em São Paulo tem o ENF, que é Encontro Nacional de Formadores, e lá em Vitória tem o repasse do ENF, que são os formadores que passam para toda a população. Num desses ENFs, do repasse, um menino atravessou a quadra e foi lá pra mim e falou assim: Jesus tá me falando que vai abrir o mar pra você esse ano. Eu pensei o quê? Estava desempregada, vou conseguir um emprego, vai dar tudo certo. Só que não foi isso. Aí fui ficando ruim, mal, brigando assim, né? Desentendendo de pouca coisa com as pessoas que eu já convivia no grupo de oração, nunca tava bom. Na missa, eu chorava todas as missas, assim, uma coisa, o que eu tô fazendo aqui? E aí, nesse meio tempo, a minha mãe falou assim: olha, eu não vou conseguir mais te ajudar, porque meu avô precisou de cuidados especiais, assim, né? Ele tem Parkinson e aí cada vez foi progredindo e tal, então eu precisava de cuidadoras. E aí minha mãe precisava desse dinheiro e eu já tava muito grandinha pra depender da minha mãe. Isso eu já tinha 29 anos. Foi ela que tava ali sustentando. Como o mercado de Vitória é muito fechado, é igual de Curitiba. O mercado de Vitória e Curitiba são onde eles testam os produtos. Porque como o mercado é muito fechado, se tiver aceitação ali, tem no Brasil inteiro. Então era difícil eu permanecer num emprego também. E eu já não era boa no que eu fazia, porque eu não queria tudo isso. E aí veio essa questão da minha mãe. Eu falei assim, beleza, ou eu vou pra casa, ou eu arrumo um emprego. Na minha cabeça era isso. Aí eu tinha um colega lá de Vitória que ele já morava aqui e veio por causa de uma nova comunidade. Ele falou assim: faz o seguinte, passa um mês lá em casa e manda no currículo. Se você não conseguir, você vai pra casa dos seus pais e já sabe o que tem que fazer. Lá em Minas, voltaria pra Minas. Foi isso que eu fiz. Faltando assim uns 3 dias pra acabar esse um mês, ele me arrumou um freelancer na agência que ele trabalhava. E foi me ajudando em paralelo, porque o meu nível não era nível São Paulo de trabalho. Sim. Então ele ia me ajudando ali e eu como freelancer, sem contrato nenhum. Peraí, mas isso lá ou aqui? Lá de Vitória. De Vitória. Teve esse um mês aqui. Ah, tá. Tá, agora entendi. E aí o próximo um mês era o último mês de contrato do meu aluguel e o dono ia pedir o apartamento que ele ia vender. Então eu tinha que decidir tudo naquele um mês. Então foi onde eu me agarrei a esse pedacinho, que nem era certeza de nada. E aí, por acaso, assim, a gente começou uma conversa, esse amigo meu já queria sair de onde ele estava, tinha uma amiga dele também que queria sair de onde estava, aí eu falei, vamos montar uma república. E aí eu já vinha pra cá e fechamos república assim. Fomos procurar apartamento, eu procurei vários e tal. Quando eu achei eu falei assim, beleza, esse aqui tá certo, agora só falta assinar o contrato. Aí a fiadora ia ser uma das amigas desse menino, né? E aí quando eu cheguei em Vitória, o apartamento foi alugado para outra pessoa. Deu um erro lá no sistema, foi alugado para outra pessoa. Então eu cheguei em Vitória para vender as minhas coisas, para doar as minhas coisas, para fazer a minha mala ir embora. Então eu precisei em 15 dias desfazer de tudo, vender tudo, doar tudo, e muitas pessoas me ajudaram, jogava em grupo de bairro assim. E sabendo que eu não tinha nem pra onde ir. Assim, pensando, e aí os dois que ficaram aqui procurando, né, apartamento, pensando que eles iam encontrar um apartamento e ia dar tudo certo no final. Fui confiando nisso. Só que por que eu topei isso? Porque a minha oração estava forte, Deus me confirmava isso nas minhas orações.
por isso. Assim, todo mundo falava que eu tava louca, até meu psicólogo. Não, isso é insano, vamos combinar. Até eu acho que é insano. Mas eu confiava muito naquela oração que eu tava fazendo. Então eu peguei ali em Deus assim de um jeito que minha vida foi transformada real. E aí quando eu vim pra cá, conseguiram um outro apartamento. E aí ainda não tinha assinado o contrato. Porém o dono permitiu que eu colocasse as minhas coisas dentro do apartamento, mas que eu não morasse lá. A minha sorte é que a minha irmã mora no interior. Aí eu deixei minhas coisas lá e fui ficar na casa da minha irmã. Fiquei lá em torno de... Ela é de Sorocaba? É. Ela mora em Votorantim. Votorantim. Aí fiquei lá em torno de 12 a 15 dias. Mais ou menos, até o apartamento ser liberado e eu poder entrar no apartamento e viver. Nesse tempo todo, eu continuei mandando currículo, porque eu tinha um freelancer. E eu tinha um dinheiro na conta que era o que eu tava usando pra viver, que eu tinha juntado antes. E Deus é muito bom. Ele me colocou nessa coisa de aprender educação financeira pouco tempo antes pra juntar esse dinheiro. E aí foi o dinheiro que eu usei pra me sustentar, fui mandando currículos e tal. E eu era ameaçada de ser mandada embora toda semana, assim, porque eu não era boa. E toda semana, mas eu durei 2 meses e pouquinho lá. 2, 3 meses, porque quem segurava era esse meu amigo. Tá, e esse freelancer era numa empresa de... Era uma agência de publicidade. Uma agência de publicidade que a gente sabe que não é fácil. Não é. E o meu computador tava travando muito, então era a fome com a vontade de comer. Aí, num belo dia desses, fui chamada para uma entrevista e consegui o emprego de atendimento. Até então eu só procurava na área do design. Quando eu resolvi ceder para a área de atendimento, foi quando a coisa rolou, né? E aí eu fui chamada para fazer entrevista e tal. Não passei na primeira entrevista. Isso em setembro. Em outubro me chamaram de novo, porque surgiu uma outra vaga e aí eu passei. E assim, eu tava fazendo dinâmica de outra empresa. O cara me ligou 15 vezes. Eu falei, gente, ninguém liga 15 vezes para um candidato que não atende. Ainda mais tendo várias opções, né? E aí, assim, fui muito feliz nessa empresa. Foi, assim, a primeira vez que eu senti realização profissional. E aqui Deus foi me formando enquanto pessoa, maturidade mesmo, sabe? Eu pagava as minhas contas, eu arcava com as minhas escolhas, porque até então, querendo ou não, mesmo que minha mãe me desse o dinheiro e eu administrasse, o dinheiro era dela. Então, querendo ou não, existia ali o cordão umbilical ainda, né? Vamos dizer assim. E ao mesmo tempo passa dentro da cabeça da gente uma insatisfação, né? Você fala assim, poxa, eu já tô com certa idade, eu queria ser mais independente. Não, e nada que eu fazia dava certo, já tinha aquela frustração, como é que eu vou me manter? Então, esse estado de não ter a minha mãe ajudando foi assim, eu comigo mesma e tem que dar certo, essa é a única opção. E assim, Deus foi me ajudando muito também, porque emocionalmente eu ainda era muito frágil, assim, imatura. Tá, dentro dessa empresa que você foi trabalhar, de atendimento ao cliente. Para quem está assistindo a gente aqui, você poderia explicar, detalhar mais o que faz uma pessoa que trabalha no atendimento ao cliente? Claro. Nessa empresa a gente trabalhava, vou falar grosso modo, tipo telemarketing. Só que a gente não ligava para as pessoas para vender nada. As pessoas ligavam para a gente. A minha empresa, tipo assim, o único cliente da minha empresa era o Google. Então a gente tinha vários projetos do Google e a gente fazia o atendimento das plataformas do Google. Então eu trabalhei com o Google Ads. As pessoas faziam a conta lá no Google Ads, que é uma plataforma de anúncios, e colocavam o dinheiro delas lá, o anúncio rodava, se desse algum problema elas ligavam pra gente. Eu atendia. Tá. Eu e um monte de gente, né? A operação era bem grande. Era o maior projeto que tinha na época. E hoje esse projeto foi automatizado, mudou muitas coisas lá. Mas era o maior na época. E aí a gente ficava o dia inteiro atendendo o cliente, ó. Isso aqui aconteceu por causa disso. Ou então ensinando a pessoa que não sabia nem ligar o computador a criar uma conta, criar uma campanha pra rodar, o que ela tinha que fazer, assim. Pegávamos de 0 a 100. E é uma coisa que você gosta de fazer? Gosto. Aí é que tá, eu me descobri. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu falei assim, gente, como que eu nunca trabalhei nisso na minha vida? Foi a primeira vez que eu senti realização profissional. Falei assim, eu estou realizada profissionalmente, eu não sabia que isso podia acontecer. E assim, foi uma coisa tão
era a vaga assim, a primeira, sabe? Não ganhava tão bem, muito trabalho. Mas dava pra me manter aqui. Até então eu morava na República ainda. Mas será que o seu talento não seria para vendas? Então, não sei vender nada. Como não sabe? Não sei vender nada. Ou lecionar, né? Então, me falavam muito. Eu venho de uma família que você gosta de servir, pelo jeito. Sim, muito. Só que então... me falavam muito pra eu ser professora. Minha avó foi pedagoga, minha mãe deu aula, minha tia também. Só que eu não queria ser professora. Eu não me via ali na sala de aula. Só que eu gosto de ensinar. Só que eu gosto de ensinar fazendo. Assim, não vou saber explicar muito bem, mas não me encaixei nessas outras. E no atendimento, como eu tinha o treinamento daquela plataforma, eu aprendi pra depois ensinar. Isso fazia muito sentido pra mim. E aí que eu falei, gente, eu não sabia nem que eu gostava disso. Porque eu tinha preconceito com ensinar, por conta dessa história mesmo. Eu não queria ser professora. E quanto tempo faz que você tá nessa área do atendimento ao cliente? Tem 4 anos que eu moro aqui em São Paulo e 3 meses eu trabalhei na agência. O resto foi tudo com atendimento. Nessa empresa eu fiquei 3 anos e meio. Eu saí em maio desse ano por uma série de fatores mais para o lado de saúde. Não queria ter saído, mas eu não estava dando conta do serviço, fui desligada. E entrei nessa nova empresa que eu estou amando também, porque tem tudo a ver com desenvolvimento pessoal e coisas que eu já gosto. Tá. Então, pra mim, assim, tô amando. Você pode falar o nome da empresa? Posso. A primeira empresa foi a Cognizant, é uma multinacional, tem em várias partes do mundo. Aqui no Brasil, depois da pandemia, tiraram o escritório do Brasil e agora está sendo gerenciado pela, se não me engano, dos Estados Unidos ou de Dublin. Não lembro. Mas enfim, existe uma grande operação aqui e tem o Google também, né? A gente não era Google, a gente era Cognizant. E a Cognizant funcionava com padrões muito semelhantes ao Google para atender as exigências de qualidade do Google. Isso. Então a gente trabalhava com o produto Google, mas a empresa era a Cognizant. Agora eu tô na empresa que chama Wairuá, do Wendel Carvalho, que é um player de marketing digital. E ele também trabalha com desenvolvimento humano, financeiro, só que a empresa dele e da Karina Peloy, que é a esposa dele, que chama Wairuá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, particularmente, tenho um pé muito atrás com o marketing digital. Não com o marketing digital sério. Sim. Porque a gente vê muito cursinho aí que é só um caça-níquel. Eu também tinha. Só que foi o único emprego que eu consegui. Eu mandei currículo até dizer que chega e me pus um prazo. De maio, eu falei assim, até agosto, se eu não achar nada, eu vou voltar pra Minas. Dia 21 de agosto eu consegui esse emprego. Então faz pouco tempo. Faz pouquíssimo tempo. E eu, assim, o meu trabalho era mandar currículo. Eu acordava e até a hora de dormir eu mandava currículo pra todas as empresas. Você imaginar, fiz curso de fazer currículo bom, de fazer LinkedIn. Ninguém me chamava. Você tá entendendo? E assim... Então, aí que tá. Foi a única esse que me curso de melhorar o seu LinkedIn, curso pra isso, curso pra aquilo, tudo faz parte do marketing digital, né? Faz parte. Eu também tinha muito preconceito. Eu, falar a verdade, eu ainda tenho, mas hoje eu entendo que em todos os lugares tem pessoas boas e ruins. E o que acontece é que, como a internet é mais acessível, mais pessoas tentam. Só que nem todo mundo persiste e com a fórmula certa. Se fosse uma questão de mercado, é tipo o seu Zé da esquina que abriu. Mas você acredita na fórmula certa? Não, na fórmula mágica? Não, fórmula certa é aquela que funciona. Porque a gente vê, por exemplo, pessoas abrindo canais no YouTube sem pretensão nenhuma, com a qualidade porcaria e pum! O Whindersson cresce, Nunes. Exatamente. Cresce de uma maneira que, meu Deus do céu. Aí tem outros que estão com o melhor equipamento, fazem tudo que tá na cartilha ali. Não conseguem. Então, eu acredito muito no tempo de Deus, né? Então, muitas das minhas justificativas são espirituais, eu sei que nem todo mundo aceita. Mas, trabalhando nessa empresa, o Wendel Carvalho, ele abriu a empresa Wairuá há pouco tempo, mas ele trabalha com isso há muitos anos. Então, ele desenvolveu um método dele que funciona se a pessoa seguir o passo a passo.
Aí ele deu um exemplo, ele tem um personal trainer que todo dia ele ensina pro cara, ele fala o que ele tem que fazer, ele dá a mentoria de graça pro cara, só que o cara não faz. E aí é isso que acontece, muitas vezes a pessoa compra, é um curso super caro, muito caro, e não faz. É difícil, não tem milagre que aconteça, sabe? Então marketing digital e qualquer negócio é você ir fazer, essa estratégia não deu certo, vamos tentar outra, vamos descobrir. Basicamente isso. Só que existem muitas pessoas dando errado e muita gente aplicando calote também, né? Nossa. Golpe. Infelizmente tem. Mas isso também tinha quando a empresa era física. Ó, eu conheci um cara uma vez que nós trabalhávamos juntos e ele ficava o dia, assim, na troca de horário e tal, ele ficava o tempo todo falando, não, marketing digital, cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, vou fazer isso, porque isso pode mudar a vida das pessoas, pá. Só que a vida pessoal dele era uma merda. Então. Eu falei, como é que você vai ensinar algo pra alguém se a sua não tá certa? Não é melhor você aplicar tudo isso que você diz que sabe na sua? Exato. Pra ter o resultado e depois mostrar pros outros? Exato. O método do Wendel é isso. Ele fala, tem os profissionais lá que ajudam a pessoa a encontrar isso, sabe? Se você não aplica na sua vida, você tá vendendo o quê? Mentira. Mentira. Exato. E alguma coisa você tem que saber fazer. Trabalho nesse ramo há tantos anos. Ou então, nossa, me identifiquei, isso mudou minha vida, que é o que a gente chama do... você é o seu próprio avatar, que a gente brinca, que chama lá dentro, né? Que é a terminologia lá. Mas tem aquelas coisinhas assim, tipo, antes de começar o trabalho. Vamos lá, pessoal! Não. Vamos aqui! Não. Das mãos aqui, dá 3 pulinhos! Grita, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender! Não, isso aí a gente tem uma reunião uma vez por semana, que é pra partilhar a reunião geral da empresa e aí acaba motivando justamente porque ele é o dono da empresa, ele tem que motivar. E isso ele faz em encontro, porque imagina ele lá falando, gente, vocês têm que ser legal, mas eu vou sentar aqui porque eu tô com preguiça, não vai colar, né? A linguagem verbal, visual, corporal dele tem que condizer com o que ele tá vendendo. Tudo ele isso tá faz vendendo parte do marketing. Porque assim, aquilo me remete muito a uma memória de igrejas protestantes, neoliberal não. Novas, dos anos 90. Sim. É aquela coisa, aperte a mão do seu irmão e diga que você ama, diga pra ele que ele é um vencedor, bababá. O que acontece? Existe uma... Aí, pra mim, entra o lado espiritual de novo. Porque existe o bem e o mal. Se você segue coisas que são boas para as outras pessoas, a tendência é que aquilo se expanda mesmo. Porque todo mundo vai querer fazer o bem pro outro, a não ser que a pessoa tenha alguma trava pessoal de um trauma ou sei lá. Se a coisa é ruim, as pessoas podem fazer por vingança, mas não vai muito, assim. Deus não permite muito que essas coisas vão muito pra frente. Acontece muito? Acontece. Mas as coisas boas também acontecem, só que as ruins chocam mais. Então a gente vê mais. E existe um mecanismo, depois dessa coisa de coaching que surgiu, o pessoal começou a estudar muito neurociências, e isso ficou muito em voga. Eu gosto muito dessa área também, que eles explicam, né, como que são os mecanismos de pensamento. Então, boa parte de você mudar seu pensamento é você exercitar, pensar coisas boas. Então é mais um exercício do que de fato, tipo assim, uma vida irreal. Aí você tem que pisar o pé no chão. Mas aí isso aí é milenar. Por quê? Jesus Cristo falou, tenha fé. O que é fé? Exato. É acreditar naquilo que você não vê, mas aquilo que você espera. Deus é o supremo bem. Você vai acreditar o quê? No bem. Então. Certo? Porque o que acontece, esses caras, eles fazem assim. Eu não tô falando todos, tá? Mas uma parte. Eles vêm com uma roupagem nova daquilo que já existe há muito tempo. Sim, o mercado é mais ou menos isso, né? Se a gente for olhar, a diferença é que hoje a gente acessa o cara que tá lá em Belém e não o Zezinho aqui da esquina. Porque imagina se você morasse numa cidade de interior, que não tivesse internet e chegasse lá, gente, eu tenho um curso que você vai poder falar com pessoas de todos os estados. Para aquele lugar não existia isso antes. Então existem realidades. E vamos combinar. Tem muito produto igual? Tem.
Mas por que fulano escolhe comprar da A e não do B? Porque se identificou com A e não com B, porque escolheu A e não B. E aí entra livre-arbítrio. Mas aí também tem outro lance do marketing, que é a linguagem São os gatilhos persuasiva, os gatilhos mentais. Sim, o marketing trabalha com isso. O cara vem em cima da sua dor, por exemplo. Eu tenho gastrite. Aí eu abro lá o Instagram, chega lá, olha, é uma cura para a gastrite. Tome Stomacaps, não sei o quê. Na verdade, você está tomando uma pílula de farinha. Sim. E assim, eu como ator, eu falo porque assim, eu sou... Constantemente eu recebo convite dessas pessoas para eu vestir um jaleco branco, me passar por médico, para tentar vender um produto deles ali. E eu digo não, porque isso para mim é estelionato. Não é? Ou um emagrecedor, fala, espera aí, mas isso funciona? Qual é a comprovação? Eu digo não. Mas tem muita gente que faz. Então todos esses depoimentos que se vê muitas vezes nas redes sociais, eu tive gastrite por 12 anos, eu comecei a tomar o Stomacaps, eu tô falando um nome aleatório aqui, mas em 3 meses as minhas crises de refluxo acabaram. Gente, é tudo pago. Sim, então, mas aí é que tá, existem sim as pessoas ruins. Existem aquelas que só vão fazer isso porque elas precisam colocar dinheiro em casa, porque não tem o que comer. Existe. Infelizmente isso existe. Eu também não gosto da escrita persuasiva, do copy. Eu acho agressivo também, só que muitas vezes o gatilho mental ele é aquele, da escassez, tem que comprar agora. É isso que funciona, gente. Você deixar o cara falar assim, olha, você pode comprar de mim, mas pensa aí, pode ser ano que vem. E aquele vídeo que ele é de 5 minutos e o vídeo na verdade tem meia hora. Exato. E aí vai muito assim também da pessoa se conhecer, sabe? Quando eu comecei com esse processo de autoconhecimento, naturalmente eu fui vendo, gente, isso aqui já não encaixa mais, não faz sentido eu comprar um curso disso porque eu achei legal, mas que não tem a ver com os meus valores. Então você começa a selecionar, aí entra tanto o autoconhecimento quanto as virtudes mesmo, né? De fazer o bem pro outro e tudo mais. E aí eu não falo só espiritual, não. Eu falo virtude de uma boa pessoa, que trabalha direito, que faz as coisas corretamente. E aí o que é direito pra ela, qual foi a realidade que ela cresceu. Por isso que as coisas se embolam um pouco ali, sabe? A nossa realidade não é preto no branco. Eu sou muito cético com muitas coisas, assim, muitas coisas. Porque eu já caí em vários caça-níqueis e eu também, já tomei muito tombo meio também. vacinado, né? Sim, é que a gente vai aprendendo, Mas, né? por exemplo, hoje para eu comprar o curso de alguém, eu vou fazer uma pesquisa antes para saber como é que ele é, se a equipe de funcionários dele recebe, se ele deposita o fundo de garantia. Porque se para mim ele não cumpre nem com o básico com o funcionário, esse cara para mim não serve. Eu só aceitei trabalhar nessa empresa porque é CLT. Eu não queria trabalhar PJ por causa disso também. E eu também pesquiso muito antes de comprar. Às vezes eu falo, cara, eu não sei fazer, mas tem alguém que já sabe fazer e pode me ensinar. Só que eu não vou comprar do primeiro que eu vejo. Eu vou pesquisar, porque eu sei como funciona. Agora tem gente que compra ali no primeiro porque não sabe dizer não. Mas sabe o que é legal? Assim, eu mexo com software, né? De edição e software de áudio e vídeo. E eu migrei para o Mac e eu tava aprendendo a mexer no Reaper, que é um programa é um software para música, para gravação e até vídeo, em alguns casos até vídeo. E eu comecei a procurar no YouTube. Eu encontrei um cara inclusive mineiro. E o cara o tempo inteiro ali, ele mostrava tudo assim, mas com muita paciência, com muita didática, falando de uma maneira fácil, explicando passo a passo. E em momento nenhum, nas primeiras aulas, em momento nenhum ele falava de curso, nada. E eu fui assistindo. Quando eu tava lá, 25ª aula, aí ele falou que ele pretendia futuramente lançar um curso. E eu falei comigo mesmo, assim, eu pensei, desse cara eu compro. Desse cara eu compro. E assim, realmente comprei depois o curso dele, e realmente é um curso bom. Mas, porque não foi aquela coisa assim... persuasiva. Tá aí, engole isso aí, você tem que comprar. É a chance da sua vida.
Comigo tem não gente que funciona faz. esse tipo de... Tem gente que faz de estratégia, gatilho. eu prefiro também. Mas assim, pensa, a pessoa quer bater a meta de tantos. Ela é uma vendedora. Ela vai usar artifícios de vendedor. Eu também não gosto de entrar numa loja e a moça ficar lá, experimenta eu não isso, gosto, isso eu é não bom. gosto. Eu já levei várias roupas que eu detestava não, mas assim, não era o que eu queria. Gastei dinheiro, queria comprar um vestido, saí com uma calça. E não tinha mais dinheiro pra comprar um vestido. Várias vezes isso já aconteceu comigo. Não, isso eu não faço. Isso eu não consigo cair. Por exemplo, eu não conseguiria ser vendedor, por exemplo, de carro usado. Porque eu sei que muitas vezes o carro usado tá todo estourado, tá com óleo grosso ali pra não... Enfim, tá todo maquiado. Sim. E você tem que falar bem, você estaria mentindo, eu Sim. estaria... Aí vai muito do caráter de cada um, né? Caráter, Porque né? eu trabalhei num lugar que me pediam pra alterar a numeração do vencimento da conta. Nossa! Por eu saber manipular a imagem, porque eu trabalhava com design gráfico, eu sabia fazer isso, mas não tinha a ver com a minha moral, com os meus valores. A empresa queria que você adulterasse? Não, uma pessoa específica foi lá e me pediu. Tá, entendi. Mas não tinha a ver com o que eu acreditava. Eu poderia falar assim, isso não vai me afetar. Vou fazer e aí ela vai ter mais tempo pra pagar. Qual o problema? Quem vai ver? Tava só eu e ela na sala. Mas isso é minha moral, eu com Deus aqui, eu com os meus valores. Claro. Aí são valores, Entende? né? São valores. Então tem pessoas que não têm nem clareza dos valores delas. Às vezes elas até, tipo assim, viveu uma situação, gostou, viveu outra, não gostou, mas não sabe dar nomes. Aí que vem a importância da gente conhecer quem a gente é, do que a gente gosta, com os nossos valores, blá blá blá. É verdade. N coisas. Então, assim, o que acontece muito são pessoas fugindo dessa realidade, porque dá trabalho. Dá trabalho mexer na ferida, dá trabalho você tentar ser uma pessoa melhor, fazer uma dieta, trabalho que não dá. E tem gente que prefere sai do trabalho, toma uma bebida e fica assim o dia inteiro. A bebida dá mais ou menos ali aquela sensação de alegria, anestesia. Mas cai numa depressão, né? Anestesia a realidade e depois ela repete isso, ao invés de mudar a causa do negócio. Então isso é muito de escolha pessoal, não tem a ver com onde a pessoa mora, como ela foi criada, e tem a ver com a decisão dela. Porque se ela tiver decidida, se ela tiver que mudar de lá, ela sai. Assim, de onde ela mora pra conseguir evoluir, sabe? Tem gente que sai de relacionamento, tem gente que começa relacionamento e aí vem, enfim, outro assunto. Infinidade de coisas. Infinidade de coisas. E o que acontece muito no nosso país é ver pessoas vendendo coisas que às vezes você não compraria, mas com uma, por favor, compra, porque elas também têm que pagar boleto. No final das contas, você tem que você pagar seus boletos no final do mês. E aí quando não dá, você vai falar assim, não, eu entendo, eu faço isso com dor no coração, assim. Eu entendo que tem que bater a meta, mas hoje eu não vou trabalhar não, porque eu trabalhei muito ontem. Meu boleto vai vencer do mesmo jeito. Eu tenho que dar meus pulos. E essas dificuldades vão me formando enquanto pessoa. Daí um tempo eu vou falar assim, não, esse trabalho pra mim tá insuficiente, vou procurar outro. Então, micro dificuldades do dia a dia. Você tem razão. Eu acho que as coisas Cada um sabe confundem. onde o sapato aperta. Eu acho que vai muito do desenvolvimento humano mesmo, próprio, da pessoa consigo mesma e com a sua realidade, sabe? Porque se a pessoa tiver posse de si, do que ela gosta ou não gosta, ela vai saber escolher as coisas que ela deixa ou não entrar na vida dela. Então, a pessoa pode usar a melhor estratégia do mundo e não vai cair, assim. Eu não comprei um iPhone, nunca tive iPhone. Poderia comprar porque a câmera é melhor, poderia comprar porque eu era designer, trabalhava com isso, poderia ter juntado N dinheiros para comprar um, só que isso não tá alinhado com o que eu precisava, com o que eu queria. E tá tudo certo, né? Beleza, eu vou ficar aqui no meu Samsung e tô super feliz, me cumpre o que eu quero, porque eu quero usar esse dinheiro aqui pra ver minha família. Então eu vou gastar ele com viagem, entendeu? Entendi. Vai de prioridades. Mas eu também tenho essa dificuldade com marketing digital, mas trabalhando lá e vendo o método funcionando, até eu tô com vontade de fazer um curso. Olha, sério. O cara é bom, que ele tá convencendo a própria funcionária. O cara é bom. Assim, eu sou uma pessoa que gosta de experiências, então é Não, mais eu também fácil gosto de abrir aprender, pra mas isso. antes de eu cair num curso, eu pesquiso muito. Sim, né? eu aprendi isso porque eu metia muito as mãos pelos pés.
Eu sou uma pessoa que vai muito fácil, assim, sabe? Aham. Então eu preciso me policiar muito com quem eu tô andando, o que eu tô fazendo. Hoje eu faço um curso toda quarta-feira, aqui em São Paulo, no Espaço Miguel Falabella, de uma técnica de ator, assim, de preparação de ator. Sim. De uma preparadora americana chamada Ivana Chubbuck. Uhum. Mas antes de eu entrar em contato primeiro com a professora, nossa, mas eu pesquisei, eu fui ver se era verdade tudo que falavam. Claro, você Né? tá confiando ali na pessoa pra dar seu Aí dinheiro pra ela. sim, e realmente é aquilo que eu procurava e eu tô bem satisfeito com o curso. Uhum. Então, eu também tô fazendo um acompanhamento que era o que eu procurei há anos atrás. Agora eu encontrei, porque agora eu tenho clareza do que eu realmente quero. Eu precisei desse tempo entendendo essa clareza do que eu queria para encontrar essa mentoria. Talvez até tivesse essa oportunidade lá na época, mas meu olhar não estava atento. Não estava atento, né? Então eu tô amando essa mentoria. Ah, queria dar N dinheiros ali, fica aqui com o meu dinheiro, tá me fazendo muito bem, mas não é assim que funciona. Eu combinando ali com ela as parcelas, eu falo, olha, assim, desse jeito não tá dando. Ela, não, vamos fazer, vai dar certo. Se você quer, o universo vai conspirar. Ela fala assim, aí obviamente que eu vou trabalhar, fazer um extra e juntar esse dinheiro, porque o dinheiro não cai da árvore. Gente, tá dando mais de uma hora aqui de videocast. Eu queria agradecer. Eu falo 3. Vi que a Patrícia é uma pessoa que dá pra levar no Vilela, Vilela é um podcast. Eu gosto dele, Ele fica 12 horas. Eu ficaria lá às 12 com ele. Obrigado, Patrícia, por ceder um pouquinho do seu tempo e da sua história, contar pra gente, dividir um pouquinho da sua história de vida, de história pessoal, história espiritual, história de profissional. Sim. Né? E se você quiser, se sentir à vontade, quiser divulgar o seu Instagram ou qualquer rede social, fique aí. Então meu Instagram tá bem parado, mas eu tô querendo mudar ele um pouco com essa mentoria que eu tô fazendo, então eu vou passar por desencargo de consciência. Patti Campos L, P-A-T-T-Y, Campos L no final. Por enquanto é isso. Mas não tem nada lá ainda, é só os stories que eu vou postando. @Patti com 2 T's, Y, Campos L. De Lima. Patti com 2 T's, Y, ponto, Não, ponto não. Patti Campos L. Patti Campos L. Isso. Meu nome é Patrícia Campos Lima, então Patti apelido, Campos e L de Lima. Tá certo. Quem quiser seguir a Patrícia, isso, lá no Instagram, fica à vontade. Quem quiser seguir o CarCast, a gente também tá no Instagram, é o @_CarCast, a gente tá no TikTok, CarCast Fala Aí, e no YouTube, o nosso canal, o CarCast Fala Aí. Toda semana, terça e quinta, tem episódios às 19 horas. Se você curtiu o episódio de hoje, gostou do bom sotaque e do carisma, né, que o mineiro tem, continue seguindo a gente, continue assistindo nossos vídeos, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal, tá bom? Obrigado, viu, Patrícia? Obrigada. Beijo pra todo mundo, até o próximo.